Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Bastos, do canal Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão. Hoje a gente vai conversar sobre modelagem na inclusão escolar. Mas antes vamos falar, esse aí foi um período agora conturbado, né? A gente teve a nossa vitória no censo 2020. Gratidão à participação do Mion, né? Do Marcos Mion, que auxiliou, intercedeu pela gente, pelas pessoas com autismo. E também temos aí grandes emoções com a petição pública, que tem 13.200 assinaturas, contando agora com 13.200 assinaturas, para a gente ter representatividade para conversar com os parlamentares em relação à pensão pós-mortem, porque na letra não há palavra inútil. Quando a própria LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como a PEC 6 de 2019, Reforma da Previdência, quando ela quer falar em grau leve, severo, ela define, ela faz expressamente. E no artigo 28, parágrafo 3º, ela fala deficiência grave. Já na PEC 6 de 2019. Já na legislação atual em vigor, no ordenamento jurídico atual, ela fala deficiência grave, mental, intelectual, entendeu? Deficiência, aliás, intelectual, mental e grave. Ou seja, parece até um pleonasmo, né, o mental e intelectual, mas aí ela não é excludente, ela abrange todas as pessoas com deficiência. Já é um critério rigoroso, já são submetidos a uma banca com 3 médicos rigorosa para verificar se é fraude, se é algo neurotípico simulando fraude, tá? Mas aí, se colocar só no grau severo para pensão pós-mortem, restringe muito, tá bom? Então vamos à nossa matéria de hoje, que é modelagem na inclusão escolar. Como assim? A pessoa com autismo, a educação inclusiva é melhor para a pessoa com autismo? A inclusão escolar é melhor para a pessoa com autismo porque ela vai o quê? Modelar o comportamento das crianças neurotípicas, não é? Mas assim, aí no caso, por exemplo, da homeschooling, que é ensino domiciliar, que ainda não é o sistema legal no ordenamento em vigor, que aí quando for a gente conversa, nesse caso eles vão modelar nas atividades extracurriculares, as atividades que ele vai fazer normalmente sem ser na escola, que aí vai ser o ensino domiciliar, vai ser escolinha de futebol, onde tem outra criança, as atividades que ele participe com outras crianças para fazer a modelagem. Tá? Na aulinha de judô, nos esportes, né? No teatro, tá? Mas aí voltando ao ordenamento jurídico legal vigente, que por enquanto não aceita o ensino domiciliar, o homeschooling, né? Que é um projeto de lei. Pelo sistema em vigor, atualmente a gente tem a educação inclusiva e a educação especial. A educação inclusiva é melhor no sentido dele modelar o comportamento das outras crianças neurotípicas. Mas aí não adianta a escola sem capacitação dos profissionais, por isso que tem que ter o apoio especializado, o atendente pessoal e o apoio especializado capacitado, até mesmo a professora com capacitação, para ela saber inserir a pessoa com autismo no contexto social. Aí vai ser uma inclusão escolar, uma inclusão social. Como assim? Na hora de fazer as atividades, primeiro, ela vai ter que educar a criança. Você também faz isso em casa para estimular, né? Faz bastante estimulação em casa. E ela vai educar a criança assim em casa. E na escola, professora ou você em casa. Atividade 1 para 1, ela te modelando contato visual, modelando movimento, né? Orofacial. E aí você ensina 1 para 1. Depois em dupla, 2 desse lado, 2 do outro lado, na escola. E depois que ela já souber fazer na dupla, aí faz na roda de leitura, no jogo de futebol. Porque não adianta você jogar a criança no jogo de futebol, numa roda de leitura, jogar metaforicamente falando, que não é ideal, porque as pessoas com autismo não entendem a linguagem metafórica, né? Eles são muito concretos, aí eles entendem a linguagem literal. Então, o ideal é falar, inseri-la no contexto, né? Sem usar metáfora. Mas aí, a professora, por isso que não adianta, a professora ela coloca aquele aluninho sem ensinar para ele, sem explicar como é que ele faz, sem treinar com ele antes, na roda de leitura, no jogo de futebol, e aí ele não vai estar verdadeiramente inserido naquele contexto escolar, porque ele não vai saber nem as outras crianças. Daí a importância da inclusão escolar também em relação ao trabalho com as outras crianças. Tem que ensinar nas escolas como é que elas vão tratar o coleguinha. Como assim? Com reforço positivo, que é o que eu faço aqui, que a Giovana faz muito com o irmão.
Tudo que eles brincam, por exemplo, boliche, cada um tem a sua vez de brincar e tem que esperar, né? Que aí ele aprende a esperar. A gente pode fazer uma live ensinando a sentar, esperar. Aí ele espera a vez dele, joga na vez dele. E cada vez que ele acerta, ela faz o reforço positivo. Ela, muito bem, parabéns. E vai chegar um ponto que o reforço positivo para ele vai ser o próprio jogo, acertar, aprender. A própria aprendizagem vai se tornar um reforço positivo. Não vai precisar ter uma pessoa sempre fazendo reforço positivo. Mas no início, para a gente reiterar esse comportamento dele, para ser bom, né? Ele tem que ter o reforço positivo, e esse reforço positivo não precisa ser só elogio. Pode ser sensório social, né? As cosquinhas que eles adoram, aquelas brincadeiras assim mais dinâmicas que eles adoram, tá? E daí isso em casa, que eu faço assim, a irmã faz e com um amiguinho, se tiver, ou se não tiver, se for só lá na escola mesmo, aí a professora tem que orientar da importância da mediação, do apoio especializado, do atendente pessoal, e a professora, para fazer com os outros amiguinhos, ensinar a inclusão escolar verdadeira. Por isso que eu falo, a inclusão tem que ser verdadeira, implementar políticas de inclusão, mas aí a política de inclusão é isso, na prática. A gente tem direito em tese, a gente transformar o direito em concreto. Como ensinando as outras coleguinhas também, que eles vão fazer o reforço positivo. Muito bem, parabéns, você acertou. Daí a criança vai ficar sempre mais empolgada com aquele comportamento dela e vai tentar sempre fazer mais para acertar mais. Até que o ponto dela já acertar, já aprender, já participar com os outros amiguinhos, já é o próprio reforço positivo, tá? Essa é a modelagem do comportamento das outras crianças, né? Tem vários âmbitos no âmbito da inclusão escolar, tá bom? Que é para você orientar os outros aluninhos também, da importância da inclusão para todo mundo. E aquele outro aluninho que vai aprender, né? Que vai estar orientado, vai crescer um adulto que vai saber lidar com as diferenças, com a neurodiversidade, que é muito interessante, que falta muito hoje em dia, né? Então, e outra coisa, você escreve aí nos comentários o que você prefere. Dicas de desenvolvimento estratégico para lidar com pessoas, desenvolver o comportamento, progresso, evolução das pessoas com autismo, ou direitos da pessoa com deficiência. Porque o meu inbox ele fica assim cheio de perguntas sobre direitos da pessoa com deficiência. Mas o que eu recebo muito que bomba, assim, meus vídeos bombam de desenvolvimento das pessoas com autismo. E recebo muita pergunta de direito. Então, você manda aqui nos comentários pra mim, tá bom? Beijinho e tchau. De ficar onde eu falei, na letra da lei não existe palavra inútil, tá bom? E aqui é a modelagem do comportamento da criança no contexto escolar. E outro dia eu faço de mais modelagem, tem vários âmbitos. Um beijo e tchau.